A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo, o evangelista Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura, uma palavra de libertação para nossas vidas. Deus tem uma palavra que vai te direcionar para o centro da vontade dEle. E você verás que Ele é Deus para fazer a tua vida mudar em nome de Jesus. Nós vamos ler o Evangelho de Marcos, em seu capítulo 14, do versículo 1 ao 11. Louvado seja Deus. Dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães ázimos, e os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam a traição para matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo vaso de alabastro com perfume de nardo puro, de grande valor, e quebrando o vaso de alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça dele. Alguns dentre os presidentes se indignavam entre si: para que este desperdício de bálsamo? Este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. É verdade, eu vos digo que em todo mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos chefes dos sacerdotes para entregá-lo. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro, de modo que ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós vamos analisar alguns versículos desse texto que nós lemos, que é rico em sabedoria, em conhecimento, em entendimento de Deus do céu para as nossas vidas. A Bíblia fala sobre o plano para matar Jesus. A Bíblia vai começar a falar que dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães ázimos, que por tradição eles tinham. Louvado seja o nome do Senhor naquela época. E a Bíblia vai falar que os chefes dos sacerdotes, os escribas daquela época, eles procuravam como prender Jesus à traição para matar Jesus. Então, se os irmãos lerem a Bíblia, os irmãos vão ver que Jesus, ele é e sempre será o plano de Deus, a qual é o Salvador da minha e da tua alma, a qual, se você crer, a qual, se você entregar a tua vida para Ele, Ele será o Salvador da tua alma. E todas as vezes que
Deus ele tem um plano, Deus ele tem uma chamada na vida de um ser humano. Coisas acontecem a qual muitas das vezes nós não entendemos. Pessoas se levantam contra a nossa vida, traições acontecem na nossa vida. Louvado seja Deus. Então tudo é questão de propósito. Só que antes de Jesus ser crucificado, o propósito de Deus na vida de Jesus era esse. Era ele ser crucificado, ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitar, para mostrar que ele venceu o pecado, a morte e o inferno. Louvado seja Deus. Então aqueles homens que não tinham Deus em seu coração, eles procuravam alguma maneira de prender Jesus. José também, no Velho Testamento, louvado seja Deus, por causa do sonho que Deus dera para ele, também foi vendido pelos seus irmãos. Se os irmãos forem ver diversos homens de Deus na Bíblia, aconteceram fenômenos que aos olhos humanos não fazia sentido, não tinha direção. Só que tudo que Deus faz com propósito. Nada do que Deus permite na tua vida é por acaso. Então entenda que o que você passa, o que você sofre, tem uma direção de Deus. A nossa vida, ela é um propósito de Deus. Só que nós temos que tentar buscar entender esse propósito através dos cultos, campanhas, leitura de Bíblia, para que nós possamos nos achegar a Deus e entendermos de fato o que Ele quer da nossa vida, através do propósito divino dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles homens procuravam alguma maneira de matar a Jesus, porque Jesus era um plano de Deus. Quem saiba você nesse momento esteja passando por algo assim. Talvez pessoas queiram tirar a sua própria vida. Talvez pessoas estejam te atacando em palavras. Talvez pessoas estejam criando boatos sobre a tua vida, tentando te matar de uma forma diferente, com palavras verbais, com reuniões, com fofocas, em nome de Jesus. Mas entenda que a tua vida, a vida do ser humano nessa terra em geral, é um propósito divino. A Bíblia nos fala que o desejo de Deus é que nenhuma alma, ninguém se perca, que ninguém morra sem Ele, que ninguém viva nessa terra sem a presença dEle. O desejo de Deus é salvar todas as almas, é salvar a tua família, é salvar a tua casa, as pessoas que você conhece, toda a raça humana. Deus quer salvar, curar e libertar das enfermidades, dores, tristezas, angústias, porque Deus ele tem poder para fazer isso na raça humana. Mas nós temos que crer nesse Deus e nesse propósito divino e não desistir porque as coisas estão difíceis. Louvado seja Deus. E não querer parar porque nós não estamos entendendo as coisas acontecendo na nossa vida. Porque Jesus não parou. Ele continuou porque ele sabia que a vida dele era um propósito. Então entenda que a tua vida é um propósito. Você está vivo para um propósito. Você nasceu para um propósito de Deus na face da terra. Então aqueles homens, eles procuravam uma maneira de matar Jesus, só que não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, porque muitas pessoas, ainda que queriam tramar contra a vida de Jesus, ainda que muitas pessoas ficassem contra Jesus, mas isso não era no geral.
tinha pessoas que criam em Jesus, tinha pessoas que acreditavam no propósito de Jesus, tinham pessoas que conversavam, que amavam Jesus. Então eles não queriam matar Jesus, prender Jesus no meio da multidão. Então entenda que o diabo, quando ele sabe que o ser humano ele tem um propósito de Deus, o diabo ele busca brechas, ele tenta tramar de alguma forma um jeito para tentar tirar a nossa vida. Quantos livramentos Deus já te deu, a qual só você viu? Quantos livramentos Deus está dando à raça humana do diabo não tirar a vida? Porque Deus quer que o propósito dele se cumpra. Louvado seja Deus. Então a Bíblia ela nos fala, na epístola de 1 João, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo ele fica estudando o ser humano. O diabo fica em derredor, tentando achar uma brecha na tua vida, no teu momento de fraqueza. O diabo fica tentando achar uma brecha de tentar tirar a tua vida no momento que você está sofrendo. No meio da multidão, no meio das pessoas, muitas das vezes, o inimigo ele não nos ataca. De certa forma, às vezes ele ataca, porque ele quer envergonhar a raça humana. Mas a maioria das vezes, você vai ser atacado pelo diabo, pela tua própria vontade, pelo teu próprio desejo, na sua mente, quando você estiver sozinho. É quando você estiver em casa, sozinho, sozinha, que o diabo vai falar na tua mente. Agora que é um momento bom para você pecar. Agora que é um momento bom para você tirar a sua vida. Agora que é um momento bom, a hora boa para você ir lá e matar ele, matar ela. É nessa hora que o diabo, quando estamos sozinhos, que ele tenta contra a nossa vida. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Deus ele não quer que você perca para o diabo. Deus não quer que você fique para trás. Deus quer que a obra dele se conclua na tua vida, mesmo que pessoas tenham falado, mesmo até que você mesmo tenha duvidada, mas você tem que crer no poder que Deus tem de realizar o plano dele na tua vida e salvar a tua alma. Louvado seja Deus. Então eles não queriam tramar contra a vida de Jesus no meio do povo, porque o diabo ele é sagaz, ele sabe o momento e a hora certa de atacar aqueles que têm promessa de Deus. Então, estando Jesus em Betânia, ele estava na casa de Simão, que era o leproso, e também tem Simão, o antigo nome de Pedro, que era discípulo de Jesus. Só que esse Simão é o leproso. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro. E a Bíblia fala que era de grande valor. E ela pegou aquele vaso, que era de grande valor, e derramou sobre a cabeça de Jesus. Só que alguns presidentes, não eram discípulos, não eram seguidores de Jesus, eram alguns presidentes, pessoas que não entendiam o propósito, que estavam ali, que viram ela derramar aquele vaso de grande valor na cabeça de Jesus. Eles ficaram com muita raiva, indignados, dizendo que foi um desperdício daquela mulher
ter derramado aquele vaso de nardo puro na cabeça de Jesus. E eles falaram, esse vaso de nardo puro, ele poderia ter sido vendido por 300 denários e dado aos pobres. E eles murmuravam contra ela. Só que há dois ensinamentos para a nossa vida através dessa palavra. De uma certa forma, eles não estão errados, porque isso não é certo, nós pegarmos algo de grande valor e desperdiçarmos, sabendo que nós poderíamos sim ter feito uma boa ação e ter vendido, dado para alguém, para ajudar alguém que está necessitado. Só que o lado que eles não entendiam é que o que ela fez não foi para qualquer um, não foi de qualquer maneira. Ela fez isso para o Mestre, ela fez isso para Jesus, o próprio Deus, o Verbo encarnado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ela fez isso para o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ela não fez para o ser humano que é falho e pecador. Ela não fez pelo ser humano que é mentiroso, que é corrupto. Ela não fez pelo ser humano pecador. Ela fez pelo Criador da humanidade. E aqueles homens não entendiam, eles se indignaram. Louvado seja Deus. Então isso deve ser como é uma direção de Deus para a nossa vida. Quando você começa a querer buscar a Deus verdadeiramente, quando você entende que Jesus ele é o Salvador da tua alma, que é Ele que vai te levar para o céu, quando você entende que Ele já fez tudo pela tua vida na cruz do Calvário, quando você aceita Jesus e começa a entregar a Ele o orgulho, a soberba, a ganância, todo o ego, toda a mágoa, tudo aquilo que te impede de crescer na presença dEle, as pessoas que não estão nesse mesmo propósito, eles ficam dizendo coisas ao contrário contra a tua vida. Elas não entendem o motivo a qual você está indo para a igreja. Só você e Deus sabe. E aquelas pessoas que não estão no mesmo propósito de buscar a Deus, elas não entendem, elas questionam e se perguntam por que ele vai tanto para a igreja, por que ele e ela perdem tanto tempo indo para a igreja, por que ele e ela perdem tanto tempo lendo a Bíblia, por que ele e ela parece um doido, uma louca, cantando louvores, vivendo sozinho, separado. Essas pessoas não entendem o propósito de Deus. Só que eu falo para a tua vida, você não estará seguindo o homem que é falho e pecador. Você não estará mudando de vida por causa de um ser humano, mas sim pelo Deus que você aceitou, pelo Jesus Cristo de Nazaré, que suportou um peso de cruz, que suportou tais contradições para nos libertar da condenação eterna. Então eu te digo que vale a pena você viver sozinho, sozinha. Se você tiver Deus na tua vida, vale a pena você sofrer, ser caluniado, ser escarnecido, se você tiver a Deus na tua vida. Deixa o homem falar, deixa as pessoas falarem. Se você está seguindo a Jesus e sabe o teu destino que é o céu, pouco importará aquilo que o homem fala. Imagina se os profetas, imagina se os discípulos, eles seguindo a Jesus, o próprio Deus, dessem ouvido para o que falaram contra a vida dele, para o que criticavam sobre a vida deles. Só que não, eles não deram ouvido, eles foram adiante. Eles seguiram a vida porque o propósito divino de quem vive para Deus, quem segue a Deus,
Não é olhar para o homem, não é olhar para a dificuldade, não é olhar para a enfermidade, não é olhar para aquilo que impede o crescimento. É somente olhar para Deus. Você quer viver uma